tem algo que chama atenção para variar, né? A entrevista de ontem que o Lula deu para a CBN tem repercutido bastante por conta do excesso. O cara tá verborrágico, o cara tá pesado. Sabe clima pesado? Aquela pessoa que você vai cada vez mais vendo o interior dela na medida em que ela abre a boca, você consegue enxergar o mau hálito da alma desse cara. Essa expressão foi o Piperno que inventou. Eu nunca tinha ouvido. É uma ótima expressão. É uma ótima expressão, mau hálito da alma. Mau hálito da alma. É doce. E o Lula, vamos lá, Lula fala em disputar reeleição para impedir volta dos trogloditas ao poder. Não vou permitir que este país volte a ser... Olha só, a gente não tem esse vídeo, mas eu vou ler para vocês. Não vou permitir que o país volte a ser governado por um fascista e negacionista, disse Lula. Ele coloca que não é a prioridade no momento, mas pode ser o nome do partido para impedir a volta de trogloditas ao poder. A gente tem o vídeo, Bruno? Se tiver o vídeo, a gente pode colocar, talvez, na próxima parte. Mas eu acho importante a gente bater nesse ponto, porque tem outra matéria que saiu recentemente e, de alguma forma, casa com isso que a gente está vendo, né? O governo Lula vai adquirir um combo de medicamentos, dentre eles os de tarja preta para reabastecer o posto médico da presidência. O item também é indispensável no kit de viagem. O Palácio Planalto vai comprar medicamentos como antipsicóticos, antidepressivos e remédios para combater insônia e artrite. Você tem hoje no Brasil o teor e o princípio e a realidade de um verdadeiro fascismo. O que é fascismo, na sua compreensão? São feixes iguaizinhos, pessoas que pensam igual. A metáfora é clara, pessoas que pensam igual a um Estado opressor que tem hegemonia de uma opinião única. Hoje você tem exatamente a tentativa de um pensamento homogêneo igual ao do governo federal, ao do Supremo Tribunal Federal. Democracia desde que você se coadune ao nosso pensamento. Isso é fascismo. Eu posso dizer, eu acuso o Estado brasileiro hoje de ser um Estado fascista. Porque se você destoa da opinião corrente do Estado, da junção do judiciário e do executivo, você é visto como um proscrito, você é visto... Aí que é a diferença do fascismo. Como um antidemocrata, é um fascismo em nome da democracia. E aí, negacionista. Negacionista é o quê? O Lula foi condenado em 3 instâncias, eu já disse 1 milhão de vezes aqui, por uma dezena de juízes, passando, inclusive, pelo crivo, na época, né, do STF, em que foi colocado na cadeia e condenado a quase 10 anos de cadeia, por uma junta de juízes em inúmeras instâncias. Por quê? Corrupção passiva. Corrupção passiva é o quê? Ladruagem. Aí você não pode chamar o Lula de ladrão, senão você é negacionista. Ou seja, o Estado brasileiro é negacionista. Lula é negacionista. O STF é negacionista. Negacionista de uma verdade histórica dos fatos. E se você coloca essa verdade histórica como Nicolas, chamando Lula de ladrão, você é visto como exatamente um fascista. É a inversão completa, troglodita. Eu acho que um homem que chega a dizer que um feto, um filho de uma mãe, ainda que seja fruto de uma violência abominável como estupro, essa criança, esse feto, ele seria um monstro, isso é um troglodita. Qualquer pessoa sabe, por pior que seja seu pai, ou sua mãe, ou seu histórico familiar, eventualmente, que uma criança que ainda sequer nem veio à luz ainda, não é um monstro. Você está incitando dizer que o caráter daquela pessoa é ruim por causa dos seus antepassados genéticos. Isso é de um trogloditismo, de uma burrice, de uma estupidez moral absurda. Então, o caso do Lula é, como diz lá o ídolo do Paulo Coelho, Sigmund Freud, projeção espelhada. Ele projeta nos outros os defeitos que ele tem. Ele é um fascista que impede qualquer tipo de opinião dissonante, não só ele, mas como o judiciário em volta dele. Ele é um negacionista, por uma questão oportunística até,
que nega a própria ladruagem, que nega a corrupção entranhada dentro do seu governo, uma vez que tem gente que sai da cadeia e foi voltada para a presidência da República e para o poder. E ele é um troglodita, que diz coisas abomináveis como o filho de uma mãe que sofreu abuso e vai nascer um monstro. Então é projeção espelhada, e essa projeção espelhada, esse sintoma freudiano, ele é espelhado não só no Lula, como em todo o establishment corrupto, fascista, negacionista e troglodita que o colocou, que o alçou ao poder, que xinga os outros, como dizia Lenin, daquilo que eles são. Então, Freud explica, Lenin ratifica.